pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gabinete Podcast. Eu sou Luíse Foiser e hoje nós estamos com um super convidado aqui, que é o pastor Davi. Seja muito bem-vindo a esse episódio, pastor. Sim, Juventude Memor, muito bom estar aqui com vocês nesta manhã, para a gente bater um papo, para eu fazer umas perguntas para vocês. Isso, eita, claro. Opa. Vai pegar pros dois lados aqui, ó. E juntamente conosco também temos a presença do Leonardo. Seja bem-vindo, E aí, pessoal, Léo. muito bom estar aqui com vocês, bater esse papo legal. Deus abençoe o nosso programa de hoje. Isso mesmo. Então vamos começar. Pastor, 51 anos de idade. Opa, que beleza, 51. Além de 35. Além de ser uma boa ideia, mas não é a minha idade verdadeira. 53. 53 anos Olha de aí, idade. Nascido no grande Rio de Janeiro. Foi fundador, né, da Igreja Batista da Esperança, isso mesmo? Nossa, meu pai que foi. Foi? Eu fui membro quando criança e a vida inteira na Igreja Batista da Esperança. Certo. Hoje é casado com a Adriana, certo? Certo. Tem tá. 2 lindos Ele filhos. está certo. Ele acertou, beleza. E tem 2 lindos filhos, a Isabela e o Felipe, né? E também o senhor, além da teologia, né, pastor, o senhor também é formado em Letras e Direito e possui pós-graduação em Relações Internacionais e uma série de coisas no seu currículo fantástico, né? E pastor, a gente quer saber como é que o senhor se sente, né, nessa fase de liderar e conduzir a nossa igreja, a Igreja Memorial Batista. Como é que foi? Como é que se o senhor acha que essa está sendo a fase mais desafiadora da sua vida? Com certeza. A nossa vida ela é feita de fases. E você vai chegando à maturidade e o Senhor vai permitindo novos desafios. E sem dúvida alguma, estar à frente da Igreja Memorial é o maior desafio para a minha vida, com certeza. Não há dúvida desse desafio que o Senhor colocou para mim e para minha família. Você já tinha pastoreado alguma outra igreja com o mesmo perfil da Memorial, assim, não? Não, eu fui auxiliar na primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, que era uma igreja que na época tinha uns 2.000 membros, e aí eu fui um dos pastores auxiliar. Então ela tinha assim, uma dinâmica já de uma igreja bem grande, com as atividades, uma juventude extremamente forte também. Então essa foi uma experiência como auxiliar. Top. Legal. E pastor, vamos voltar um pouquinho pro passado e entender um pouco como que era o senhor quando sentiu o chamado para pastorear. Como que foi esse processo? Se teve algum marco, teve algum momento que o senhor teve certeza que era isso que o senhor tinha que fazer? A minha infância sempre foi uma infância muito dedicada às atividades da igreja. Eu sempre fui muito ligado aos cultos, às programações, às atividades evangelísticas. E esse tempo foi o tempo que Deus foi me moldando para que o meu coração se abrisse numa possível chamada. E as coisas foram se confirmando, e num projeto missionário que eu fiz no Ceará, em Juazeiro do Norte, naquela procissão do Padre Cícero, eu tinha ali meus 15, 16 anos, e eu fui sozinho com um diácono da igreja. O diácono, na época, Pedro José de Souza, já falecido, que está na glória, né? Deus Sim. tenha, né? E aquela viagem marcou profundamente, e ali eu tive uma certeza, uma confirmação de que o Senhor estava me preparando e me chamando, e o que se deu logo posteriormente, porque eu fui para o seminário e concretizando e confirmando aquela chamada que eu tive naquela viagem missionária. Fiz outras viagens que foram gradativamente sendo confirmadas. Muito legal. E como que foi o processo que o senhor teve de conversão? Teve algum momento também que o senhor, um momento que aconteceu, algum acontecimento que marcou assim para o senhor de fato se converter, entregar a sua vida para Deus? Eu entreguei minha vida a Cristo muito cedo, muito novo. Então aquela história, a gente não é ex-nada, né? Você não tem aqueles vícios e aquelas coisas do mundo. Sim. Eu nasci num lar cristão, meus pais eram membros já da igreja, e eu fui criado na escola dominical, ministério infantil,
e aos poucos fui entendendo o que era, mas uma coisa que eu me lembro é que o meu pastor, ele queria me batizar, ele vivia me perguntando aí, quando é que vai ser a sua vez? E eu era uma criança, até que um dia eu falei assim, pastor, espera, a hora que for, eu vou te falar, eu vou comunicar. E ele, não, então tá bom. E quando chegou a época de me batizar, de fato, com 8 anos, 8 para 9 anos, e aí eu procurei, falei assim, pastor, agora é o momento. E foi interessante que eu era pequeno e tinha que colocar um caixote no batistério. Se você entrava batizado. Exato, já entrava batizado. Tinha que dar aquela ajuda, né? Então eu lembro perfeitamente, ele tem uma memória muito boa com relação ao passado, e aí aquele caixote, eu entrando, e a igreja, todo mundo, e eu me sentindo o máximo ali naquele momento. Eu lembro que o meu foi o contrário, tive que ajoelhar um pouco mais. Daquela ajudinha. Tive que aquele impulso básico, né? Exato. E pastor, já que o senhor comentou que o senhor se converteu muito novo, né, criança ainda, como que era Davi criança? Eu era uma criança muito alegre. Eu era uma criança que era muito marcada assim, pelo sorriso, pela espontaneidade. Fui um bom aluno nos primeiros 4 anos, na minha época era primário, né? Eu ia para o jardim de infância, fui para o jardim de infância com 6 anos, naquela época ia-se mais tarde para a escola, e eu sempre fui um dos melhores alunos na minha fase de primário. As professoras gostavam, me colocavam sempre à frente, porque o trabalho da igreja, o desenvolvimento nosso com a igreja, isso provocava naturalmente um destaque na nossa escola, em sala de aula. Então, por exemplo, quando ia ler alguma coisa, era o Davi que tinha que ler. Quando tinha que representar alguma coisa, era o Davi que tinha que fazer, que tinha que representar. Porque a naturalidade, a espontaneidade que a igreja nos promovia, nos provocava, isso facilitava o nosso dia na escola. Então, eu era uma criança alegre, extrovertida, fazia muito teatro, entendeu? Gostava muito das encenações. E era assim, dentro do ambiente infantil, era uma coisa assim muito legal, muito prazerosa, né? Que acabava testemunhando, falando das pessoas, rindo, alegria, aquela coisa toda. Entendiam que os crentes eram sempre entristecidos, carrancudos, essa coisa toda. Os caretas. Exatamente, entendeu? Entendi. E que tipo de aluno o senhor era nos tempos de colégio, pastor? Era sempre esse aluno dedicado. O senhor nunca foi chamado lá na direção, levou uma advertência. Não, vamos te humanizar um pouco, pastor. Vamos lá, vamos dar aquela humanizada. Não é possível, vamos pastor. Lá. Não, nunca dei trabalho para a escola, nunca dei trabalho para os professores. Quando você vai chegando já à adolescência, indo para a juventude, é que talvez o período da descoberta da crítica, isso de alguma maneira desperta contrariedades e algum desmanche, vamos dizer assim, de algum posicionamento e novas construções, e com certeza isso começa a chocar. Então eu fui tendo alguns embates, mas nada que o respeito não cessasse ou não me fizesse colocar limite com relação ao que as pessoas também pensavam, né? Um tempo de você de descobrir novos padrões, novos comportamentos, novas ideias, mas sempre respeitando e procurando extrair coisas boas para que você aplique na vida, né? Levando como experiência. Com certeza. Sim. Com certeza. E, pastor, quando o senhor era criança, o senhor sempre pensou em ser pastor, em pastorear a igreja? Sempre tive. Eu lembro também que aos meus 6 anos de idade, eu fiz o meu primeiro sermão pelo meu pai, em Gálatas 6:10, façamos bem a todos. E ali eu cheguei para o meu pai, eu vou fazer um sermão, vou pregar, e assim eu comecei a pregar. E ali começou a surgir, aí, aliado às atividades que desenvolvia na igreja e na escola, sempre ficava aquela coisa, que Deus tinha alguma coisa para a minha vida, um chamado, algo especial, que aí você ia tentando querer ser jogador de futebol, querer ser médico, querer ser militar. Criança quer ser tudo, né? Exato. Criança, de um dia para o outro, ele transita por várias profissões. Mas eu sabia que ali, no fundo, Deus estava me preparando para uma obra especial, em virtude dos dons e das capacitações que Ele já estava assim, permitindo que eu tivesse, me capacitando espiritualmente para exercer no futuro. E hoje, o senhor gostaria de fazer algum outro curso, alguma outra formação? Sim, eu gostaria de ter feito psicologia. Eu fiz até o 3º período.
né? Lá em Juiz de Fora eu fiz até o 3º período e com a vinda para Brasília, e aí eu tive que interromper o volume de responsabilidade de trabalho na Memorial é muito grande, então a gente tem que ter as prioridades e naturalmente hoje o momento é o momento de estar na igreja, até porque é um momento de adaptação, de conhecimento, então não dá para você encher a agenda e... Tem que primeiro sossegar nessa área, exato, depois... acalmar, entendeu? E aí vem a pandemia, a gente tem que estar tranquilo, entendeu? Mas era um curso que, além da facilidade, da boa escuta, da boa palavra, com certeza seria um curso que me acrescentaria muito e, consequentemente, para as pessoas que seriam... Agrega ao ministério. Muito, com certeza. A psicologia agrega muito na evolução do trabalho pastoral. Com certeza. E o senhor pode dizer pra gente um filme e uma música que marcou a sua juventude? Sim. O filme foi O Feitiço de Áquila, de 1985. Eu estava entrando na minha juventude. Que é tem lá no Netflix, galera. O Bispo de Áquila, ele era apaixonado por uma mulher, que era Michelle Pfeiffer, né? E aí, como ele não tinha o seu amor correspondido, ele enfeitiçou o casal. Ela, durante o dia, ela era falcão, e o camarada à noite era um lobo. Então eles nunca se encontravam. E esse feitiço deveria ser quebrado. Entendeu? E aí tinha o rato, que era um amigo dele, que o ajudou a desfazer esse feitiço. No final, o bispo morre, aquela coisa toda, que eu falei. Um spoiler, né? Alerta de spoilers pra você. É um romance, é uma história de amor em que esse feitiço deveria ser quebrado. O amor impossível. Quando eles iam se encontrar, ou escurecia ou amanhecia. Entendeu? E aí nunca que se encontravam. Um virava bicho e aí eles não se encontravam. Esse foi um filme que marcou uma produção alemã filmada na Itália, que foi muito bacana. Entendeu? Muito chique, muito chique. Muito e uma música, pastor? A música Eu Sei Que Vou Te Amar por toda a minha vida. Olha Eu sei só. que vou te amar em cada despedida e em cada momento. É uma música que marcou muito, entendeu? Porque também na minha juventude foi que eu conheci a Adriana. Conheci a Adriana com 23 anos. Coisa Olha linda, só, gente. Isso uma mostra coisa... que estou atrasado. É isso aí. Bom demais. E pastor, em que momento e como a irmã da Adriana, sua esposa, apareceu em sua vida? Como é que foi essa trajetória? Quando eu concluí o seminário, a juventude, na época eles falavam Jubazoma, que é a Juventude Batista da Zona da Mata, ali naquela região de Juiz de Fora, que pega o Vale das Vertentes, uma região muito grande ali. E tinha um congresso da juventude que o presidente desse congresso era meu amigo do seminário. E ele precisava de uma pessoa para fazer uma palestra na área de capelania hospitalar, que eu havia feito o curso de capelania hospitalar. E aí eu fui, chegando nesse congresso, muitos jovens, e aí uma amiga lá do Rio falou assim, eu vou te apresentar uma menina que vai tomar conta de você no congresso. Eu falei assim, como assim tomar conta de mim no congresso? Tem esse negócio, flertando o negócio, arranjando. Tudo mal intencionado, né? Eu falei assim, lá no Rio não tem esse negócio não, de ficar cada um se vira e todo mundo tem essa liberdade. Aí me apresentou a Adriana, e quando eu olhei, Léo, rapaz, nossa, foi aquele amor à primeira aquele vez. mulherão assim, o que é isso? E aí a gente usa as nossas estratégias, claro, as nossas artimanhas, um bom carioca, né? Sandália havaiana. Ali do negócio. Exatamente, sandália havaiana, bermuda jeans rasgado, gingado, né? Exatamente, aí ela ficou encantada, né? Aí não teve como, aí perdeu, né? E quando vocês se conheceram, pastor, o senhor já foi falando com a Adriana do seu chamado, do seu ministério? Eu já estava formado, já era bacharel em teologia, e eu estava de fato pretendendo já ingressar no Ministério Pastoral. Ela fazia direito na época, na Federal de Juiz de Fora. Então, quando nós começamos a namorar, e a coisa foi evoluindo, sempre ficou muito claro a minha chamada pastoral e a possibilidade de designação para qualquer lugar que Deus pudesse enviar. E ela sempre esteve pronta, como sempre foi de fato, uma pessoa muito despreendida. Eu pastorei em Minas, pastorei no Rio, estou hoje em Brasília, e a profissão dela nunca foi impedimento, porque Deus sempre conduziu, o ministério nunca sofreu prejuízo por conta
dessa questão profissional, tanto da minha parte quanto da parte dela. É o Ministério da Família, o Ministério né, da Família. Tanto é que nós temos os nossos filhos crentes, e Sim. são atuantes, trabalham, têm fé, têm a experiência cristã deles, estão conosco. Até hoje, nossa família, assim, ela se processa. E pastor, de todas essas cidades que o senhor passou e teve a oportunidade de pastorear essas igrejas, qual a cidade que, na sua opinião, mais te cativou, mais te abraçou, mais assim, te acolheu? Sem dúvida, pelo fato da realização ministerial, porque assim, você começa, quando você começa um projeto, vocês são mais jovens. Então vamos imaginar, você tem um projeto, seja ele em qual área. Aí você é o mentor, você é o iniciador, você é o executor, você é o faz tudo. E aquilo nasce, funciona e dá certo. Então isso para você traz uma alegria muito grande. E de fato, Juiz de Fora, quando eu saí da primeira igreja, eu perguntei ao Senhor claramente, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o legado que o Senhor quer que eu deixe em Juiz de Fora? Se algum dia eu for embora, o que fica em Juiz de Fora do meu trabalho, da minha dedicação? Então foi a IBSU, que nasceu na minha casa, numa conversa que nós temos, por exemplo, assim, com a família, com 9 pessoas, numa manhã de domingo, entendeu? Então a igreja começou dentro da minha casa e ela foi crescendo, se desenvolvendo, e o que ocorreu em decorrência dessa igreja que nasce foi extremamente prazeroso, gostoso do ponto de vista relacional, das construções, dos grupos, das pessoas que chegavam, que eram batizadas, comunidade, da comunidade, da vivência diária, de você experimentar o que a igreja de Atos vivia, entendeu? Do partido, compartilhar, da fluidez do trabalho, da alegria. Então isso de fato, com certeza, marcou, porque já foi um tempo também de maior maturidade, maior entendimento, experiência. E também foi um tempo porque os meus filhos já estavam também atuando e trabalhando, então era muito bom vê-los trabalhando na igreja, a minha esposa também, então foi um tempo... Todos envolvidos, exatamente, né, com a extremamente obra. Produtivo, importante e, vamos dizer assim, gostoso de viver, né, de experimentar esse momento com eles. Então, Juiz de Fora foi... E também porque Juiz de Fora era a cidade que eu ia para namorar a Adriana quando ela fazia direito lá na Federal. Eu saía do Rio, então eu ia para Juiz de Fora. Juiz de Fora, uma cidade assim com um clima muito bom, região serrana. Sim. E aquilo era muito legal. Você sair do Rio para Juiz de Fora, pão de queijo, mineiro, sabe? Eu ia falar isso agora. Claro que ele foi pro pão de queijo. Um cafezinho, aquele queijo mineiro. Exatamente. No Rio a gente não tinha essas coisas. Claro, é um diferencial mineiro, né? E aí você volta depois como pastor já estabelecido. Entendeu? Eu lembro que quando eu namorava a Adriana, que a gente ia Juiz de Fora, a gente dividia uma torta numa lanchonete que tinha doces e salgados deliciosos. A gente não tinha dinheiro, era um para dividir. Entendeu? Aí depois você volta, podendo comprar a torta toda. E mais um pouco? Era muito saboroso. Então marca com certeza a cidade. Legal. E pastor, o senhor diria que já está habituado a Brasília? Com certeza. Já sabe chegar nos endereços? Sem problema. Sabe fazer tesourinha? Tesourinha, pirueta, qualquer coisa que você queira que eu faça. Entendeu? É uma cidade muito gostosa, muito fácil do trânsito. A Brasília tem um clima que, inclusive, muita gente fala em relação ao clima, mas eu não tive complicações maiores em decorrência da secura. Até então, eu não tive assim, problemas que pudesse me colocar na prateleira, na reserva ou estar de molho. Não. Entendeu? Naturalmente que você sente, mais nada que esse céu maravilhoso de Brasília, cor do sol. Todo sonho nascer de sol, pastor. A gente em Minas não vê isso, porque só vê morro. Cultural da humanidade. Exatamente. Sem falar que é uma cidade emblemática, é uma cidade de uma alta significação a política, a nossa capital. Muitas federal, aventuras, muitas emoções. E fácil de andar. Não é? Com relação às visitas que eu faço, dificilmente eu encontro dificuldade com relação à localização de endereço.
Até porque o Waze ajuda muito. Com certeza, uma mão na roda nessas horas. Compartilha o endereço. Ah, pastor, achou bem? Tranquilo, sem problema. Manda a localização. Já tô aí. E pronto. E pastor, o senhor faz muitas viagens? Faço. Nós temos o nosso hobby. A nossa família tem um apelido, né? uma nomenclatura que nos caracteriza, né? Os estradas. Porque desde cedo a minha mãe sempre falava que eu era estrada, que eu viajava muito. Até por conta de projetos desenvolvidos com igreja, acampamento, essas coisas todas, né? E eu trouxe isso para o casamento e isso foi muito bem aceito. Então a gente viaja muito. Seja de avião, de carro, de trem, ou a pé, a gente gosta de aventuras, essas coisas todas. E os filhos acompanham com certeza essa ideia, né? Exatamente. E tem algum lugar aqui no Brasil que chama atenção para o senhor conhecer, visitar? Tem, o Brasil é fantástico, né? 8.500 quilômetros de costa, de litoral. Sim. Né? É algo fantástico. Eu gosto muito de algumas ilhas. Por exemplo, tem uma ilha no Paraná, a Ilha do Mel, que eu já estive nessa ilha 3 vezes. Você pega o trem até Morretes, de Morretes você vai para Paranaguá, em Paranaguá você pega um barco e você vai até essa ilha. Eu fui nessa ilha quando não tinha energia elétrica. Você descia com água no joelho e tinha que terminar dentro da praia. E hoje não, hoje tem energia elétrica, uma rede hoteleira maravilhosa, essa ilha. E a outra ilha, a Ilha Bela, em São Paulo, que tem uma praia do outro lado do oceano, que é Castelhanos, que eu fui de jipe. Uma trilha, uma coisa fantástica, aí chuva, temporal borrachudo, uma aventura assim... completa, em vários sentidos. E a outra ilha também, que é um local fantástico, não poderia deixar de citar, é a Ilha Grande, ali no litoral do Rio, Angra dos Reis, que tem as praias maravilhosas, ali uma coisa fantástica, um paraíso que, de fato, é uma coisa maravilhosa. Dá vontade de descansar. Nossa, assim. Impressionante, entendeu? E teve alguma dessas viagens, pastor, que o senhor diria que foi a pior viagem, ou que aconteceu muito perrengue, que aconteceu assim, um fato marcante, assim? Eu queria a viagem que foi muito estressante, foi muito ruim, foi uma viagem que eu peguei um ônibus no Rio em direção a Recife. E no meio da viagem, o nosso ônibus, nós estávamos mais ou menos umas 8 pessoas no ônibus de viajar do Rio para Recife. Dentro de um ônibus com 8 pessoas é o céu. É um paraíso. Você bota a perna para cima, você vai dormir em qualquer lugar, onde completamente vazio. Sim. E quando chegou num determinado momento, esse nosso ônibus, ele emparelhou com um outro ônibus da mesma empresa que vinha de São Paulo para Recife também, o mesmo destino. Lá vem. Só que esse ônibus, ele veio com 40 e tantas pessoas. Tá. Então o que eles fizeram? Eles ficou ali quase que... Ficou muito óbvio, patente, o que eles fizeram? Eles simularam o problema do nosso ônibus para que o nosso ônibus quebrasse, ficasse na estrada e o outro ônibus que vinha de São Paulo nos acompanhasse e eles então iriam retirar um ônibus de circulação, porque seriam menos motoristas no futuro, menos combustível, para que vai viajar um ônibus vazio até Recife? E aí, rapaz, olha que tragédia foi aquilo. Vocês vão ter que mudar de ônibus. Aí o ônibus já estava parado atrás, São Paulo, Recife, e aí o ônibus lotado, uma confusão. Imagina como é que é. Nossa, aquilo foi desgaste, estresse. Cheiro de salgadinho, o outro abrindo Coca-Cola, quer dizer, um pé na sua cabeça. É o tio falando com o sobrinho que tá lá no forno. É o tio voltando. Agora, um fato interessante assim, que marcou muito uma das viagens, nós estávamos voltando de Salvador de carro com a família. E aí, quando chegou na divisa da Bahia com o Espírito Santo, um calor muito grande, a gente parou para comprar uma água, compramos uma água mineral e seguimos viagem. E aí, no meio do caminho, as crianças queriam beber água. Pai, abre essa garrafa aqui. Aí eu disse, dá aqui para sua mãe, eu dirigindo. Deu para a Adriana abrir a garrafa e a Adriana não conseguiu abrir a garrafa, porque a garrafa estava muito dura, uma garrafa de 1,5 litro de água mineral. E ela, essa garrafa está muito dura, você me dá aqui. Aí eu coloquei assim, dirigindo, não faça isso, tire as crianças da sala. E eu não consegui abrir a garrafa, não consegui abrir a garrafa, gente. E as crianças, eu quero água, eu quero aquela confusão toda atrás. A cobrança atrás. Aí eu falei, já sei como é que eu vou resolver isso. Eu conheci aquele trecho
que quando passa da divisa da Bahia do Espírito Santo, logo à frente é um posto policial da Polícia Rodoviária Federal. Eu falei assim, eu pensei comigo, eu vou parar e vou pedir os camaradas para abrir essa garrafa. Aí, como eu estava chegando, que eu dei a seta para entrar dentro, eu falei assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou pedir o guarda para abrir. Eu não acredito, você vai fazer isso? Eu falei, eu vou. E aí eu parei o carro, em frente à Polícia Rodoviária Federal, saí com a garrafa, aí eu, pois não, senhor, pois tudo bem? Eu falei com ele assim, ó, você vai rir, mas não é piada, não estou zoando com a tua cara, não. O senhor poderia me ajudar a abrir essa garrafa aqui? Isso é mole. O guarda falou assim, isso já é mole. Foi, ele né? falou, daqui. Aí quando ele pegou, porque ele torceu, rapaz, o que é isso? Que coisa. Aí quando ele tentou a terceira vez, ele ficou nervoso, ele levantou da cadeira e falou assim, que é isso? Virou o desafio do dia. Aí eu comecei a rir. Garrafa. As crianças começaram a rir, e ele começou a rir, ele começou a falar alto. O colega dele que estava atrás, ele estava lá num outro compartimento da polícia, ele levantou, e naquela época, na Polícia Rodoviária Federal, tinha aqueles camaradas grandões, barrigudos, né? E ele veio, o que está vendo aí? Que confusão é essa? Aí nós começamos a ver se a gente não consegue abrir essa garrafa. E aí, vocês são mole. que frescura de você, me dá essa garrafa aí. Aí ele pegou, quando ele foi torcer, o troço não virou. Ele, rapaz, aí a gente começou a rir. Mais um nervoso. Ele vai falar, traz o facão aí. Que exatamente, Léo. Ele ficou tão nervoso que ele pegou o facão. Sério? Não. E falou assim, me dá isso aqui. E aí aquilo foi assim, tão engraçado, tão cômico. E eles começaram a rir, né? E foi uma coisa assim, muito interessante. Fora outras que eu não posso contar. Com certeza. Vai deixar a gente na curiosidade. Já esparrou que estava dirigindo com a garrafa no colo, né? Já foi. Vamos comprometer mais, né? Vamos comprometer mais. Foi demais. E pastor, se o senhor pudesse escolher 3 destinos hoje para conhecer, quais seriam eles? O primeiro é um local que eu ainda não conheço, que é Israel. Conheci a Terra Santa, o cenário ali do Antigo e do Novo Testamento. Né? É uma viagem emocionante, né? Entendeu? O local dos milagres, o cenário bíblico, né? As cidades, as histórias. E os outros 2, você falou em 3, a Tailândia, que era uma experiência num país dessa natureza, né? Até pela beleza das paisagens, dos mares, né? Do litoral também, que é bonito. E a outra possibilidade também seria a Índia, em virtude da cultura, da religiosidade milenar que eles possuem, né? E conhecer o sistema de castas deles, que eles vivem. O estilo de vida. Né? Exatamente. Eu acho que, do ponto de vista cultural, eu não gosto simplesmente de viajar por viajar para você conhecer. Eu acho que você tem que agregar valores, o aspecto cultural, o aspecto da vivência religiosa desse povo. Eu acho que isso tem que agregar. Não adianta você só ir a um lugar, fica no hotel, passeia, acabou e não te acrescentou. Então, do ponto de vista do aproveitamento, esses lugares com certeza trariam. Tem experiência, né? É uma riqueza de conhecimento. Exato. Uma coisa é você ir à Índia, uma outra coisa é você ir a Nova York, por exemplo. Sim. Né? São coisas diferentes, cada coisa tem o seu valor, não é verdade? Mas assim, do ponto de vista da nossa experiência cultural, essa coisa toda, a gente tem que... Você perguntou 3, né? Eu poderia colocar a 4ª se fosse, talvez até Nova York. Fique à vontade. Nova York, né? Vê lá a estátua. Exatamente. Quem não quer tirar uma fotinha lá? Times Square. Exato. Andar de noite na Times Square, coisa chique. Luxo. Bom demais. E, pastor, eu acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber como que é a sua vida com Deus, como que é o seu relacionamento de devocional, como que o Senhor se planeja, vida de oração, leitura da palavra, se o Senhor faz devocionais com a família, como que funciona tudo isso na vida do Senhor? Eu tenho o seguinte estilo e a seguinte rotina. Eu leio os meus capítulos diários, fazendo a marcação da leitura bíblica. Então eu sempre estou um pouco adiantado, pelo fato, às vezes, de dispor um pouco mais de tempo, 10 minutos, 20 minutos, você consegue avançar um pouco mais na leitura. Então eu tenho um programa de leitura da Bíblia que eu faço. Fora isso, eu tenho as leituras esparsas que eu faço, por exemplo, para falar para o meu coração de alguma coisa que eu esteja vivendo. Tá?
Então você procura uma leitura para Deus falar ao coração, não apenas para cumprir um protocolo de leitura diária marcada para cumprir o objetivo. Sim. Tá? E uma terceira, outra questão, é a leitura obrigatória que você tem que fazer na preparação dos sermões, dos livros. Eu leio no mínimo, eu leio 6 comentários para você fazer um estudo do texto. Tá? E aí você vai lendo tanto os comentários que acabam se repetindo e eles falando a mesma coisa. Mas o meu hábito primeiro é escrever o que eu penso de Deus no meu coração, o que Deus me falou primeiro, para depois eu estar complementando com o que outros colocam. Isso as suas convicções. As minhas convicções. E é tão interessante, Léo, que por várias vezes, isso aí tem acontecido muito, aquilo que eu escrevo do meu coração vem se confirmando no que os demais comentaristas eles só soma ali, né, com a ideia que o Senhor está colocando. E aí, fora isso, o culto doméstico que a gente sempre faz, né, de estar em oração, de estar compartilhando experiências. Por exemplo, agora mesmo, mês de maio, ontem nós lemos o capítulo 7 de Provérbios, e aí gera discussão, é muito interessante isso. E os momentos de oração, né, que a gente tem na parte da manhã, eu não tenho assim, ficar 2 horas de oração. Eu tenho alguns momentos de oração durante o dia que eu aproveito a oportunidade. Eu estou no meu gabinete pastoral, então eu vou orar. Eu estou em casa, eu vou orar. Eu estou à noite em algum lugar, eu vou orar. E se eu vou passear, dar uma caminhada no parque, eu oro. Eu vou para debaixo da árvore, eu aproveito esses momentos para você estar em oração. A gente não tem tempo para ficar 2 horas de oração, 1 hora de oração, entendeu? Então você pega esse tempo, fraciona durante o dia e você vai 24 horas mantendo a chama acesa, a luz acesa durante esse tempo. Né? Não tem como quando a gente lê, por exemplo, os reformadores, os camaradas passavam assim, madrugadas de oração, acordavam 4 horas, ficavam até 9 horas da manhã orando. Para nós hoje é uma coisa impossível. Sim. Né? A correria. A rotina que tem. Exatamente. Hoje, né? Entendi. E, pastor, o senhor é uma pessoa muito estudiosa, né? A gente entra no Mais ou gabinete menos, do pastor, tá aquela estante de livros. O senhor chuta quantos livros o senhor tem, pastor? Com certeza, hoje, talvez uma média de uns 4 mil livros, talvez. Não é? Não é uma média muito alta, mas assim, é uma média básica. Por exemplo, eu tenho os livros básicos, os essenciais para o desenvolvimento do ministério. Porque, por exemplo, você tem que ter alguns livros de aconselhamento pastoral, você tem que ter alguns livros de administração, você tem que ter alguns livros de homilética, você tem que ter alguns livros de comentários bíblicos, e você, por exemplo, tem que ter alguns livros também de alguns outros assuntos, por exemplo, filosofia, a própria psicologia que nos ajuda, antropologia, que é uma área que eu gosto muito. Eu já dei aula de antropologia e isso ajuda muito nesse conhecimento desse comportamento humano aliado a outras coisas. Então, assim, eu diria para você, Luiz, que a necessidade nos faz dedicar. Claro. Tá? E tá sempre buscando, novas fontes, estudando. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho os melhores comentários em língua portuguesa. Eu tenho, e quando estou sempre atento aos lançamentos, e você vai adquirindo para exatamente contribuir e aumentar o nosso conhecimento, para passar isso, para compartilhar com as pessoas aquele conhecimento. As pessoas não podem estar lendo um livro de teologia, então você lê para ele. Sim. Está entendendo? O nosso trabalho pastoral, é um trabalho de intérprete, que você não pode ir porque você tem o seu trabalho, a sua profissão. Então, nós preparamos o alimento e nós servimos o alimento para as pessoas. Essa, inclusive, era uma ideia que Spurgeon sempre trabalhava no instituto dele em Londres, na Inglaterra. O nosso trabalho é um trabalho de espécie de culinária. Nós preparamos o alimento para as pessoas comerem. E aí você tem que ter material para compartilhar isso com as pessoas. Até para o senhor atingir pessoas de qualquer nível, né, pastor? Sim. Não é todo mundo que tem o mesmo tipo de informação. Sem dúvida. Né? Então... Ainda mais hoje, por exemplo, eu tenho falado isso. Por exemplo, você faz um sermão hoje para uma igreja que a transmissão é para o mundo inteiro, você tem que extrapolar o ambiente
local daquela igreja ali estabelecida. Passar das 4 paredes. Passar das 4 paredes. Então, o membro que ouve e que está ali acompanhando, ele tem que saber que aquela mensagem ela está sendo de domínio público. Sim. Então, pode não falar para um ou pode não atentar para uma necessidade daquele momento ali de alguém, mas ele está sendo, aquela mensagem, aquelas palavras, elas estão sendo ouvidas e vai tocando, vai moldando pessoas que estão nos mais variados lugares do mundo, não é? Então, o desafio nosso hoje é esse, né? Muito interessante isso. Com certeza. E, pastor, diante de tudo que o senhor falou sobre vida espiritual, né, vida com Deus, o senhor pode compartilhar com a gente algum momento assim sobrenatural que o senhor teve na presença de Deus? Sim, com certeza. Alguns momentos de oração, até alguns fatos interessantes com a natureza, que a gente sempre também teve muito contato. Mas eu lembro uma vez que lá em Campos, quando eu fui pastor, nós compramos uma casa em um condomínio fechado e nessa casa tinha uma possibilidade de um terceiro pavimento que era colocado uma caixa d'água e nós fizemos daquele local, eu quis fazer um local daquele local de oração. E aquele local praticamente era o local que eu frequentava, que ali eu me derramava com o Senhor. E eu lembro que eu estava lendo um livro sobre liderança espiritual, que quando chegou o momento que eu li a respeito do ministério de Billy Graham, em que o livro não era de Billy Graham, mas o autor citou a experiência de Billy Graham, que ele ouviu que ele não iria dar nada, que a vida dele não teria frutos. Um presidente de uma universidade que ele estudou falou isso com ele, assim, você não vai dar em nada, você é como se dissesse assim para ele, você é fraco e você não vai a lugar nenhum, você não vai fazer muita coisa na sua vida. E aquilo me impactou tanto, porque eu pensei assim, gente, o Billy Graham que ouviu isso, não é? E o camarada, estima-se que cerca de 2,5 milhões de conversões pelo trabalho de Billy Graham, que ele tenha convertido com o trabalho dele 2.500.000 pessoas. Então, e aquilo, se isso aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? E ali Deus falou de uma tal maneira, ministrou o meu coração de uma tal maneira, nesse momento de oração, de contrição, da voz de Deus falando, ministrando, e você se derramando com o Senhor. Ali foi eu com Deus, é como se Deus estivesse me esmagando e me moldando, e ali o alívio, a presença, o gozo, aquele momento espetacular na presença do Senhor, uma coisa indescritível. Já tem tempo que isso aconteceu, mas foi tão marcante que... Aquela paz que só Ele dá, né? Só o Senhor, com certeza. Com certeza. E após uma trajetória de busca diária a Deus e de estudo da Bíblia que o senhor teve, o que o senhor hoje diria para nós jovens e adolescentes que hoje questionam se realmente vale a pena viver de acordo com os princípios cristãos? Os questionamentos eles são naturais porque tudo hoje diverge, tudo hoje luta contra, né? O cristianismo, a fé cristã, ela está sendo muito combatida nos mais variados meios. Você não precisa ir para a universidade para ter a sua fé questionada. Em casa, no seu celular, diariamente, 24 horas. Em qualquer mídia social que você entra. Qualquer mídia, então há uma conspiração do inferno, tá? Na tentativa de começar a frear e diminuir a fé, principalmente entre os jovens, que seriam no futuro, vamos dizer assim, os guardiões da fé, os que iriam transmitir para os filhos e para os netos. Sim. E você criando, então, essa lacuna, esse vácuo na juventude, você vai permitir com que o cristianismo esfrie, como aconteceu na Europa, uma juventude que é uma juventude que não conhece a Deus. Mas uma coisa que eu diria, compensa servir a Cristo, porque, na minha experiência pessoal, os resultados positivos, a condução de Deus, gradativamente, em cada passo, a mão de Deus te dirigindo, e uma outra coisa, a paz, que a Bíblia diz em nosso coração, que confirma que aquilo é vontade de Deus. Então, é fé, é você acreditar e você confiar. Pelas duas coisas, pelos resultados positivos e pela fé que vem no coração. Então, é uma questão de tempo e paciência. O jovem não pode simplesmente abandonar,
porque as coisas não estão dando certo. É perseverar. Perseverar na fé, porque a vida cristã é essencialmente uma vida de fé. Nós vivemos não pelo que vemos. Sim. Não é verdade? É Nós verdade. vivemos pelo que não vemos. É o invisível de Deus, é o sobrenatural do Senhor. E eu acho que isso que o senhor comentou é um grande desafio, principalmente para a nossa juventude, né, hoje, assim, é saber esperar, pastor. Exato. Nós estamos cada vez mais ansiosos, querendo que as coisas aconteçam na Exato. nossa vida. A gente pensa, às vezes, que já está atrasado para, sei lá, namorar, casar, se formar, se achar no emprego, né? Então, acho que isso é bem Exatamente. desafiador, pastor. E isso vem também nas pequenas coisas, cara. Eu percebo isso claramente quando a gente vê a evolução da internet. Antes, Sim. a gente, pra abrir um site, abrir uma página na internet, se durava, tipo, 1 minuto, você, beleza, normal, tipo, Agora, se demora 30 segundos, a gente, cara, essa internet tá ruim. Tá ruim É o demais. 5G que está aí exatamente para dinamizar, e vai trazer mais Exatamente. velocidade, e daqui a pouco isso aí vai estar... Porque antes o 4G era exatamente rapidão, aí depois o povo vai ficando impaciente. Com certeza. E isso vem para nossa vida toda. A gente espera um resultado de Deus que a gente acaba querendo trazer o nosso tempo para o tempo dele. Exato. Deus não está num clique. Deus está num processo de vida, Exato. que é o relacionamento todo dia. Tá entendendo? Isso vai te trazer uma maturidade espiritual, até emocional, que é a paciência para você aguardar. Essa ansiedade da juventude, ela tem que cuidar muito disso, porque ela adoece e ela distorce aquilo que é a verdadeira fé, que é perseverar, ter paciência, ouvir e aguardar a voz do Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se ligou para mim. E acaba que a gente quer buscar, a juventude quer buscar respostas tão rápidas, Exato. né? Que aí a gente acaba procurando a resposta errada. Exatamente. E se isso dá tranquilidade, o mundo ensina que se isso já te deixa em paz, Exato, né? você pode seguir a vida. Exatamente. Se você se sentiu confortável ali, Isso. só segue seu rumo que tá tudo bem, né? E ainda tem isso também, né? Acho que a gente tá cada vez mais num mundo e numa realidade de que se você se sentir confortável, sei lá, se definindo de qualquer forma, tudo bem. Se você está bem feliz, Exatamente. direito à felicidade, custe o que custar. E não é isso que Deus fala, né, Não pra é gente. isso. Não é aí que tá a nossa verdadeira alegria. Exatamente. Tudo, né? Não é isso. E, pastor, a gente conheceu um pouco do Senhor, né? Mas agora a gente vai para algumas perguntas mais diretas e específicas. Nossa, e objetivas. Mas calma, Vamos render o bloco, pastor. vamos render o bloco. Não é nada extravagante. Diga pra gente, pastor, uma série favorita. Série favorita? A Prison Break. Foi logo assim no início da série. Que foi assim, estimulante, uma coisa assim, bem legal, o cara querendo provar a inocência Prison Break é dele. legal. Tudo bem que nunca quer acabar. Não, nenhuma série mais eterna que Grey's Anatomy, pastor. Fique tranquilo. Verdade. Rede social favorita. Instagram, é legal compartilhar, acompanhar, bem bacana. Sim. Música favorita hoje? Música favorita hoje? Qualquer música evangélica? Qualquer música. Sempre foi para mim a minha favorita, que me acompanhou no casamento, me acompanhou na minha posse aqui na Memorial, é Tu És Fiel, Senhor. Um clássico, né? Clássico. Sim. E se o senhor pudesse mudar algo na sua vida agora, o que o senhor mudaria? Qualquer coisa. Eu teria talvez trocado uma das graduações por psicologia. A psicologia, o senhor tem vontade de fazer mesmo. É uma vontade muito forte. Exato. E, bom, chegamos na hora do nosso quadro Definidores de Caráter. Opa! E como é que isso vai piorar ainda mais? Depende das suas respostas. Né? Exato, pastor. A gente tudo vai depender do que o senhor falar pra gente. Vai ser uma série de perguntas que a gente vai fazer pro senhor. E são 2 opções. E o senhor precisa responder direto, sem pensar. Ok. A gente falou, o senhor responde. Ok. Então vamos começar. Eu leio uma e você lê outra, Léo, pra gerar aquela coisa. Fechou. Gerar aquele clima. Então, primeira pergunta, pastor. Coxinha ou quibe? Quibe. Foi direto e sincero.
Coxinha. A pergunta é, coxinha, com ou sem catupiry? Essa é a pergunta. Tinha Mas que não ser foi com feita quibe. assim, coxinha com E o pior é que quibe, tem quibe com catupiry hoje Exato, também, né? mas aí Esse não é o problema. coxinha. Não é coxinha. coxinha. Mas tudo bem, a gente perdoa, Vamos lá, pastor, biscoito ou bolacha? biscoito. Ai, sim. já tinha que ser um biscoito, aí sim. né? Tem que subir. Biscoito. Tem que ter o sotaque. O senhor gosta mais de churrasco ou sushi? Sushi. Sushi? Sushi, Eu sou Essa é muito de carne, difícil, eu também não sei o que eu Essa não é muito, escolheria. sou muito de carne, não. Eu prefiro Não, um boi. Tá? Sangrando, né? Mugindo. É bom. Bom demais. Pastor, Adidas ou Nike? Adidas. Adidas Adidas, é bom. entendeu? Tá suspeito, Se não dá sotaque, já não... Exato, não tem como. Não dá. Frio ou calor, pastor? Calor. Claro, né? Rio de Calor. Janeiro. Tropical, né? Tropical. Bermudinha, né? No chinelo, igual o senhor sandália falou. havaiana. Pé na areia. Muito bom, né? Pastor, praia ou campo? Praia. Praia. Calor, praia. Sim. Rio de Janeiro. Maracanã, futebol. Maracanã, Futebol. Ai, Só não pode ser domingo. Tem que ser só no sábado ou Exatamente. sexta. O senhor prefere pizza com ketchup ou sem ketchup? Sem ketchup, tá? Obrigado. Sem ketchup. Sentiu né? o sabor real Exatamente, ali, exatamente. né? Perde. O feijão, por cima do arroz ou por baixo? Olha, por baixo do arroz. Por baixo? Bota o Olha feijão só. e bota o arroz. Entendeu? Gente, mas... Mesmo se o seu arroz vier antes, pastor, na fila ali do self-service. Se eu for servir na minha casa, eu vou botar o feijão e vou botar o arroz. Perde a estabilidade, pastor, ali do fundo do prato. Tem que ter um fundinho ali pra segurar o caldinho. Não, Mistura tudo ali na hora e tá tudo certo. O senhor prefere estrogonofe de carne ou de frango? de carne. Carne. Carne acho que eu também preferia de carne. Eu acho cara. que eu vou mais pro de frango. Eu acho que no estrogonofe mais de frango. Nescau ou Todd? Todd. Olha, não foi Nescau. Eu já fui time Todd, pastor. Eu mudei porque eu olhei nos ingredientes e eu vi que Nescau tem um pouco mais de chocolate. Olha. Aí eu sou mais adepto ao chocolate. Um pouquinho mais de chocolate. O Todd Eu não gosto daquelas bolinhas. Eu não gosto Todd daquelas bolinhas do Todd. O Todd tem esse problema, fica bolinha. aquelas bolinhas. Eu também Louco. prefiro Nescau. Louco. Eu prefiro Nescau. Mas tudo Vamos bem, lá. tudo bem. Pastor, humanas ou exatas? Humanas. Humanas. Mas psicologia, direito, Exatamente, letras, né? é. O senhor gosta de se relacionar aí com as pessoas, Exatamente. né, pastor? Fundão da sala ou fileira da frente? Fileira da frente, né? Pra prestar atenção, Eu né? ficava lá no meio, na Uma fronteira. pessoa exemplar, né? Desde sempre, né, pastor? Garoto dedicado. Eu era o guardião da fronteira. Atentados, né? Não dispersar, acho que tudo isso. Conta, né? Pra escolher verdade. a fileira da frente. Acampamento ou congresso, pastor? Acampamento. Agora vem. O pastor é dos nós, né? Não é? O pastor é dos nós, um bom acampamento, poxa, tem igual. Gospel nacional ou gospel gringo? Nacional. Nacional? Nacional, eu gosto. O que o senhor Nacional gosta de bom. ouvir, pastor? Eu gosto de. Mais as músicas antigas, né? Que na época nem se falava em música gospel, né? Aham. Sim. Eu gosto de João Alexandre. Legal. Eu gosto de Vencedores. Vencedores, gosto muito. Legal. Bíblia, NVI ou ARA? Eu gosto muito da NVI, que é a Bíblia que eu estou lendo agora esse ano de 2021. Eu estou lendo a arqueológica e ela é na NVI. É fantástica. Você descobre coisas que são coisas indescritíveis. O texto fica mais claro. Sim. E você parece que está dialogando com as pessoas. Eu gosto muito de ler ARA, mas para fins de estudo, a NVI Melhor também pra ela compreender, oferece acho que a NVI é melhor, né? ela oferece um entendimento, legal, de fato. E última pergunta. Música animada no culto ou música calma no culto? Música animada. Bom demais. Pode ter bateria, guitarra. O Memorial tem bateria. Tem, claro. Inclusive nos cultos dominicais. Sim, nos cultos dominicais. Tudo tem bateria, tem orquestra tudo, toda, cara. O violino. culto é celebração e não necessariamente tem que ser silêncio. É claro que há respeito a silêncio no culto, ordem,
Isso é Sim. fundamental. Reverência, né? Reverência, sem dúvida. Mas a alegria e o ânimo pode ser também um conjunto de reverência, de adoração ao Senhor. Não há assim aquele modelo que Deus só aceita isso, Deus só aceita isso. Não, Deus é diverso, Deus é 10. Com certeza. Deus é top. Deus é top. Bom, e é isso então. Acho que nós estamos chegando ao final desse segundo episódio do Gabinete Podcast, né, não? Exatamente. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, pastor. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês, batendo Foi esse top papo. demais. Foi muito bom bom. conhecer um pouco mais do senhor Legal. e saber das suas experiências. Foi muito bom. Muito Bacana. obrigada pela sua Eu que presença. agradeço, foi ótimo. Muito obrigada, Léo, Muito também obrigado por sua presença Luiz. aqui. Sempre bom estar aqui. Sempre bom estarmos juntos. Batendo nisso. papo com a galera, sempre Exatamente. bom demais. E é isso então, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Fala pessoal, aqui é o Léo, passando para lembrar para vocês que nós também temos este episódio, está sendo lançado no Spotify também, então se você está no carro, está estudando, está querendo ouvir alguma coisa legal, cola lá no Spotify que a Juventude Memorial também está lá, a gente espera vocês, valeu!